tudo bem? Um bom dia para você. O Paraná tem hoje quase 1.200.000 idosos com mais de 60 anos. E o que todos sonham, é claro, é ter uma velhice calma, tranquila, saudável. Mas muitas vezes um descuido pode acabar com esse sonho. E o pior, destruir a qualidade de vida de quem deveria apenas desfrutar de tudo o que a vida tem a oferecer. Estamos falando de um problema comum e que atinge muito mais idosos do que se imagina: os tombos. Uma tontura, um desequilíbrio na rua, um tropeço em casa e pronto. Muitas vezes é impossível evitar a queda. E as consequências, na maioria das vezes, são fraturas que podem causar sequelas aí para o resto da vida. E os pesquisadores já descobriram que os riscos de mortes provocados por uma queda são até 6 vezes maiores que por doença. Hoje, no Globo Comunidade, nós vamos mostrar as causas de tantos tombos e falar também que é possível, sim, evitar as quedas. Como os exercícios físicos ajudam na prevenção e qual a casa ideal, mais segura para os idosos? Seja muito bem-vindo. O Globo Comunidade já está no ar. Os riscos de quedas são ainda maiores entre as mulheres, porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 25% das idosas com mais de 60 anos têm osteoporose, uma doença que deixa os ossos mais fracos. Mas é sim possível prevenir essas quedas. E quem explica isso pra gente é o médico ortopedista Mark Dick. Bom dia, doutor. Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Globo Comunidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Doutor, isso significa dizer que 1 a cada 4 mulheres tem fraturas decorrentes de uma queda? É um número muito alto, né? Sim, essa é a estatística internacional. Infelizmente, em decorrência de diversas situações que o mundo moderno nos traz, vantagens e desvantagens, essa é uma estatística que pode ser considerada até, de certa maneira, alarmante. Essas estatísticas demonstram que cada vez mais mulheres vão sofrer fraturas por uma queda simplista. E essas quedas vêm em decorrência de diversos motivos. Um deles, por exemplo, é um meio ambiente, né? Onde a gente está. O cuidado com as casas, os cuidados com os terrenos irregulares, e daí temos o problema, por exemplo, das nossas calçadas e assim por diante. Essas fraturas, muitas vezes, podem acontecer em partes do nosso organismo, como, por exemplo, o húmero, que é o braço, a coluna vertebral, em especial na parte lombar, os quadris ou mesmo o punho. Cada uma dessas fraturas vai ter um determinado tratamento e uma determinada repercussão na vida de cada paciente. Muitas vezes a cirurgia é inevitável, né? Sim, e essas cirurgias, infelizmente, geralmente são em decorrência de um trauma mínimo, podem ter repercussões como, por exemplo, uma família inteira, às vezes, tendo que cuidar do seu ente querido, ou, nos casos mais graves, pela descompensação de uma doença que o paciente já tinha no passado, como, por exemplo, uma arritmia cardíaca e assim por diante, esse paciente, infelizmente, vir a falecer meses depois, em decorrência, às vezes, de tudo começando com uma pequena queda. Como prevenir, doutor? A prevenção ela deve ser feita e ela realmente é múltipla. Situações simplistas e pequenas coisas podem ser feitas, como, por exemplo, a atividade física, que sempre deve ser fomentada num paciente com uma certa idade. Atividade física que reforce a musculatura, atividade física que vise, por exemplo, o bom equilíbrio dos pacientes, porque é normal uma pessoa com mais idade, por exemplo, sentir tonturas. Quais as atividades físicas mais recomendadas para os idosos para evitar esse tipo de queda? Bem, existem diversas atividades, algumas que nós nem temos, por exemplo, o acesso, como o Tai Chi Chuan, uma situação muito comum fora do Brasil, ou para a nossa realidade, o Pilates, ou mesmo até a famosa ginástica, né, da terceira idade, aonde um profissional de educação física vai fazer como se fosse uma mistura, ele vai fazer um conjunto de atividades de reforço muscular, atividades com pequenos pesos, elásticos, barras e assim por diante, e no meio de tudo isso ele vai também orientar e visar o equilíbrio em todos esses tipos de exercícios. Para prevenir a osteoporose, desde quando que é necessário ligar
sinal de alerta? A palavra imprescindível aqui é prevenção. E a prevenção, na verdade, ela começa para uma mulher, que entenda que a mulher ela é mais acometida pela osteoporose, na verdade, aos seus 20 anos de idade, na sua segunda década de vida. É entre os 20 e 30 anos que todas as mulheres elas estão acumulando e estocando o cálcio para ser perdido no resto da vida. Então, se você me fala em prevenção, eu lhes digo, uma jovem tem que ser ativa. O sedentarismo vai lhe cobrar um preço, na verdade, no futuro. Então, comece a fazer atividade física aos seus 20, tenha uma alimentação nutritiva e saudável já nesta fase da sua vida. Doutor, uma queda pode comprometer a qualidade de vida de uma pessoa aí, talvez pelo resto da vida mesmo? Sim, infelizmente o termo técnico se chama morbidade. É do que aquela queda vai ter de repercussão para a vida de um paciente. Muitas vezes os pacientes realmente não virão a falecer, porém vão andar com dificuldades, serão dependentes às vezes de uma bengala ou terão que ter a assistência muitas vezes de um familiar por muitas horas do dia ou mesmo pelo resto das suas vidas. E os cuidados em casa, né? É óbvio que o paciente ele deve entender que na sua própria casa ele pode fazer muitas coisas que vão lhe beneficiar, como por exemplo o cuidado com os pisos, que devem ser antiderrapantes, o uso, por exemplo, de barras de proteção e de segurança nos banheiros, o uso de luzes de segurança, eliminar pequenos degraus, animais domésticos que podem correr no meio das suas pernas, os ditos tapetes e assim por diante. Existe até um projeto chamado de Casa Segura, que acredito que todos nós deveríamos ter acesso, porque ele com certeza vai melhorar muito na construção das nossas casas. A seguir, nós vamos mostrar mais dicas sobre a Casa Segura, ideal para os idosos. E ainda, a atenção e as técnicas de uma nova profissão, os cuidadores de idosos. O Globo Comunidade volta já já.